Os casos de dengue tiveram um aumento considerável, de 53% em relação ao mesmo período do ano passado. E de acordo com os dados divulgados pelo Ministério da Saúde, esse dado que tem preocupado inclusive a população. Para saber como é que estão essas ações de controle desse mosquitinho pequenininho, mas que causa grandes estragos aqui em Maceió, eu vou fazer o seguinte, eu vou ao vivo trazer o Alan Garcia, para que o Alan possa nos trazer informações e saber o que é que está acontecendo e o que é que está sendo feito, inclusive, em relação a essas ações para tentar frear esses números que crescem a cada dia, né, Alan? Bom dia. Oi, Wilson. Bom dia para você, bom dia para todo mundo. O governo federal, através do Ministério da Saúde, já trata essa questão da dengue, chikungunya, como uma epidemia. Tanto é que a cidade de Belo Horizonte, por exemplo, é uma das capitais onde a dengue realmente está subindo, com os casos acima do normal. Quando a gente vem aqui para Maceió, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, tem uma redução no número de casos de dengue. Só que o de chikungunya, os casos aumentaram. Por isso que nós vamos conversar com a Carmen Samico, que é gerente do controle de vetores da Prefeitura de Maceió, para entendermos esses números e a gente vai desenvolver aqui, saber o que é que a gente pode fazer, o que é que a Prefeitura está fazendo. Carmen, deixa eu ver aqui, bom dia ainda para você. A gente tem aí casos de dengue reduzindo, porém, casos de chikungunya aumentando, quando a gente compara os 3 primeiros meses de 2022 e agora 2023. Traz essa realidade para a gente em números, para a gente ver o impacto disso. Então, bom dia a todos, os espectadores da TV. Bom, em relação a esse aumento que temos observado desde o ano passado, onde a gente teve, de fato, um surto bem caracterizado, uma situação de epidemia, onde toda a capital teve aumento de casos. Esse ano permanecemos ainda com esse aumento, já estamos aí em relação ao mesmo período, esse corte é de um período, ele não é um ano inteiro. Então, em relação ao mesmo período do ano passado, já temos aí um aumento de 322%. Em relação ao ano passado. Então, de qual doença? De chikungunya, dentre as arboviroses que ocorrem em Maceió, que é dengue, zika e chikungunya, a chikungunya ela permanece ainda em aumento em relação ao ano passado. A dengue reduziu, o número de casos de dengue reduziu. Sim, ela tem, nesse período de análise, ela tem um número menor do que em relação ao ano passado e também a chikungunya. Quais os bairros aqui em Maceió que apresentam os maiores casos, sejam de dengue, chikungunya, zika? Então, os bairros que a gente tem maior incidência de casos, onde tem maior surgimento de pessoas doentes, é Chã da Jaqueira, Chã de Bebedouro, Petrópolis, bairro do Centro também apresentam alguns casos. Então, são esses locais que vêm apresentando esse aumento dessas arboviroses, com maior número aí, de fato, a chikungunya, e também onde a gente vem atuando no controle de vetores, para que diminua a transmissão dessas doenças, dessas viroses. E aí, Carmen, vocês indo até esses bairros, o que é que vocês estão encontrando nesses locais que fazem com que os números aumentem, que as pessoas sejam infectadas pelo mosquito? Bom, apesar da gente saber, pela divulgação de informações a respeito de quais os hábitos do mosquito, especialmente a fêmea do Aedes aegypti, ela gosta de água limpa. Então, dentro do imóvel é necessário que não tenha esse acúmulo de água, que fique parada por mais de 7 dias, porque existe um ciclo de vida aí do mosquito, que é de em torno de 10 dias. No clima quente como o nosso, aí vai por 7 dias, a partir do momento que a fêmea põe o ovo. Então, qualquer situação dentro do imóvel que esteja acumulando água, às vezes um descartável, um brinquedo de uma criança que está na área externa, que choveu, acumulou 7 dias, a fêmea vai lá, e é uma água limpa de preferência para ela faz essa ovoposição e em 7 dias temos novos mosquitos adultos prontos para a transmissão dessas doenças. Eles já nascem contaminados, Deixa eu colocar 2 situações aqui, que são situações que eu tenho na minha casa. Lá na minha casa eu tenho aquela piscina de plástico para o meu filho e eu tenho um cachorro. Então, às vezes eu coloco a comida dele no pote e boto uma bandejinha de água para a formiga não chegar na ração. Que cuidados eu devo ter nesses 2 ambientes? Na vasilha do cachorro, no vasilhame e na piscina de plástico. Então, vamos lá. A piscina de plástico é preferível, manter ela clorada, Então, tenho que botar com a cloro, eu não boto.
Então, dependendo do volume, você precisa tratar, porque se essa água ficar parada por muito tempo, né, vai surgir lodo, né, e alguns micro-organismos ali que não vai ser adequado para o banho, né? Mas eu limpo, tá? Eu só não boto cloro. Então, ela mantendo bem limpa, né, e sempre observando se não tem também surgimento de mosquitos, geralmente de larvas naquele local, geralmente tem essa água, quando é muito manipulada, né, e você troca eventualmente, ela não tem, porque é uma água bem tratada. E quanto a esses reservatórios, né, comedouros, bebedouros de animais, eles precisam ser lavados, de preferência uma vez na semana. Lógico que de preferência diariamente. Né, mas não... Para a higiene do animal, né? Exatamente, né? E evitar a transmissão de outras doenças também, como se num ambiente tiver rato, né, ali também pode também transmitir a leptospirose para esse animal. E aí, no mínimo, uma vez na semana, fazer a limpeza, porque aí com a limpeza você pode tirar os ovos, né, do mosquito que coloca ao entorno daquele vasilhame, né, daquele reservatório de água naquele momento. A limpeza é só jogar a água que está ali acumulada e colocar uma nova, ou é bom esfregar um escovão, um sabão, água sanitária? Exatamente, de preferência usar uma bucha, né, aquela parte mais endurecida para retirada, né, desses ovos que muitas vezes a fêmea coloca e fica grudado, né, no reservatório. E aí você retira esses ovos, não joga no meio ambiente, né, num local onde não tem a água, para que eles não fiquem mais viáveis. Vocês, prefeitura, o que é que vocês estão fazendo? Estão visitando a casa das pessoas, estão entrando como de costume, vamos abrir as portas para vocês, o que é que a gente faz agora? Permanecemos com a nossa rotina, né, de visita domiciliar feita pelos agentes de combate às endemias, especialmente nessas áreas que são, de fato, de risco, onde está ocorrendo a transmissão das doenças, né? E aí as pessoas precisam receber bem esse agente, acompanhá-lo. O mais importante na visita do agente é que o morador responsável pelo imóvel ele acompanhe, observe junto com ele, né? E se tiver dúvida, também tire dúvida com o agente. E, posteriormente à visita desse agente, ele entenda qual é o meu problema e que eu permaneça fazendo essa rotina. Né, o próprio morador responsável adotar essas rotinas de inspeção do seu imóvel, né, quais são os locais que eu possa ter acúmulo de água. Uma coisa importante no momento de chuva, as calhas, se não estão entupidas, as caixas d'água bem vedadas, todo aquele reservatório precisa estar bem vedado nesse momento. Perfeito, Carmen. Muito obrigado pelas suas informações. Informações importantíssimas, né? Quem não tem uma piscininha de plástico para a turma brincar no fim de semana? Por mais que utilize quase todo dia, é bom fazer a troca, é bom às vezes tirar a água inteira, dar aquela escovada, porque como a Carmen colocou, a fêmea do Aedes aegypti, quando coloca, né, Carmen, ela deixa os ovos grudados ali na parede da piscina ou do recipiente. Então, às vezes você troca a água, acha que jogando a água, o ovo foi embora, mas não, ele ficou grudado. Então, se você não esfrega, ele fica ali, você bota uma água nova e ele vai adorar aquela aguinha nova, viu? Então, presta atenção, vem chuva por aí, redobrar a atenção e abrir as portas para os agentes. São eles que cuidam das nossas casas também. Mas a gente tem que cuidar também e reforçar. Wilson Júnior. Muito bem, Alan, perfeito. Exatamente essa é a recomendação para que todos nós façamos a nossa parte. O Alan, deixa eu aproveitar que a Carmen está com você aí. Eu quero tentar entender, por exemplo, é o mesmo mosquitinho que transmite a dengue, a zika e também a chikungunya, não é? E aí nós tivemos um aumento grande da chikungunya, que eu acho que das três doenças que esse mosquito transmite, a chikungunya talvez seja uma das mais terríveis, né? Quem já passou, quem já teve, sabe o que eu estou dizendo, com aquelas inflamações nas articulações. Por que é que está agora essa grande incidência da chikungunya? Por que não a zika e a dengue diminuíram e a chikungunya teve um crescimento? Tem alguma explicação para isso, Alan, por favor? O Wilson está colocando o seguinte, Carmen, que a chikungunya ela traz um desconforto muito grande, né, para o corpo. Então, tem aquelas dores nas articulações. Por que está tendo mais chikungunya do que dengue? Um exemplo, né, já que o transmissor é o mesmo, é o Aedes aegypti. Então, como a maioria da população já adquiriu, né, a dengue, que é um vírus mais antigo de circulação na população de Maceió, algumas pessoas ainda não adquiriram a chikungunya. Então, como o vírus permanece circulando mais intensamente hoje, né, ele não é um vírus que circulava há 10 anos atrás no município, ele mais ou menos de uns 5 anos para cá. Né?
com mais intensidade. Então ele está encontrando um organismo novo e está chegando lá. Exatamente. Então, ele está agora sendo transmitido para uma população que não tinha adoecido antes. Então, ela está adoecendo agora. E a gente está numa faixa etária exatamente de pessoas dentro de 15 até 45 anos. Essa é a maior faixa etária de ocorrência da chikungunya nesse momento. Perfeito. Então, obrigado pela explicação. Tá aí, Wilson, exatamente isso, né? Então, a chikungunya, por ser uma doença, vamos colocar aqui entre aspas, nova, quando a gente compara com a dengue, então tem muito mais gente que já teve dengue do que chikungunya. Então, o vírus da chikungunya está encontrando ali organismos novos, né, um corpo novo para se alojar. É a explicação da Carmen aqui. Eu volto com você. Muito bem, Alan. Pois é, então o nosso organismo ainda não tem defesas, né? Já que a dengue foi uma grande febre que aconteceu, né? Com a zika também, a chikungunya não atacou durante muito tempo, então agora não está encontrando resistência e tem aumentado, então, por isso, a quantidade de casos, infelizmente. Obrigado, Alan. Obrigado a Carmen também pela entrevista, pelas informações. É esse mosquitinho pequenininho aqui, ó. É assim que eles colocam a larvazinha e depois eles vão infectados, logicamente. Por isso que é importante que sempre que você lavar o local, não basta só trocar água, jogar água fora. Além de jogar água fora, tem que passar aquela buchinha com sabão, tá? Seja na vasilha do seu cãozinho, evitar os pneus que ficam descartados irregularmente aí pelas ruas, tá? Copos descartáveis, tudo que você joga, até uma tampa de refrigerante, cerveja, copo descartável que você joga na rua ali amassadinho e tal, ele acumula água, é tudo que a mosquitinha precisa para poder manter a espécie causando problemas. Outra coisa, eles são tão inteligentes, né, a mosquitinha e o mosquitinho, que eles colocam os ovinhos em locais onde há uma grande movimentação de pessoas. Por quê? Para que os filhos, quando nascerem, já tenham lugar para se alimentar, que são as pessoas ou animais próximos do local onde ele depositou os ovos, onde ela depositou os ovos. Por isso, é a nossa chance agora de poder disseminá-los de vez para acabar com a chikungunya, zika e a dengue, tá bom? Muito bem.